Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Com o Elimar não é a primeira vez, com o João eu estou sempre em contato, com o Sérgio também a gente tem contato, e é um prazer, não é, discutir essas coisas, esses problemas aí centrais da nossa formação. Eu vejo que nas duas intervenções iniciais, a palavra escravidão, o conceito, a realidade, escravidão, esteve bem presente. E eu queria lembrar, há poucos dias, eu estava vendo uma live de um cientista político que eu prezo muito, que é o Carlos Mello. Ele dizia que o Brasil atrai tanto, é tão fascinante e nos faz sofrer tanto, porque aqui no Brasil nós temos todos os problemas do mundo e mais os problemas que nos são próprios, tudo junto e misturado. Isso é o que o torna mais complexo, mais difícil de ser entendido e que nos dá, às vezes, uma sensação desesperadora de história lenta demais, de história que não passa, de passado que não passa. A escravidão, por exemplo, né? No nosso caso, então, a gente tem o nosso conservadorismo tradicional, de sempre, o passado escravocrata, o latifúndio, que se conjuga com essa imensa vaga conservadora no mundo, que hoje ameaça, inclusive, as democracias mais antigas da modernidade. Democracias, sejam elas republicanas ou monárquicas. Por exemplo, a monarquia constitucional inglesa, não está em risco a monarquia, mas a Inglaterra foi capaz de fazer o Brexit, que, de certa forma, inaugura eleitoralmente no Ocidente a vaga reacionária. A democracia americana está em crise permanente desde Trump. Uma palavra inimaginável, uma expressão inimaginável que circula na sociedade americana, certa ou errada, é a expressão guerra civil. É um flagelo, é um absurdo se acontecesse. O simples fato de ser mencionada significa que é um problema, um imenso problema ali por trás. É evidente que a gente não quer que haja guerra civil e, pessoalmente, eu não acredito que ela aconteça. Mas a circulação da palavra é índice de um grande problema. Autores marxistas clássicos voltam a falar em latifúndio e escravidão o tempo todo. Não é só mais um autor, digamos, canônico de uma outra época. Se a gente abre um texto do Nelson Werneck Sodré, está lá o latifúndio e a escravidão. A gente lembra do texto do Alberto Passos Guimarães, clássico, 4 séculos de latifúndio. Atualmente, Werneck Viana, um grande marxista, talvez o maior marxista da sua geração, não há texto dele em que ele não lembra essas duas marcas da nossa formação social. E os liberais também nunca estiveram ausentes desse diagnóstico, né? Basta lembrar o Joaquim Nabuco, Minha Formação, toda a obra do Nabuco, toda a ação política do Nabuco, e aquela percepção finíssima, né, de que a escravidão, por muitos e muitos anos, por muito tempo, será a marca fundamental, a marca nacional do nosso país. A gente vê alguns dados que são relativamente novos, que aconteceram nas últimas décadas, se juntando a marcas do passado. Eu parto do lema Deus, Pátria e Família, um lema do fascismo italiano, que teve uma primeira tradução aqui com o integralismo do Plínio Salgado, um grande movimento de massas, e que é recuperado nesses últimos anos, nesses últimos tempos, inclusive suportado por uma nova religiosidade pentecostal evangélica que nós ainda não compreendemos direito e que não devemos demonizar. Ela tem uma presença forte no território
nas favelas, nas comunidades periféricas, onde muitas vezes substitui a antiga presença da Igreja Católica e amplifica essa presença, esse controle das populações para o bem e para o mal. É uma presença que incide no cotidiano das classes populares. É um elemento de organização dessas classes, da vida delas, de proteção, de assistência social possível e de controle, que muitas vezes degenera em manipulação grosseira. Em qualquer cidade brasileira, é uma coisa interessante, durante muito tempo eu passava no Rio, vivia no Rio de Janeiro, a cidade brasileira, não é? Símbolo do país, vendo o país de fora, e até aqueles loucos urbanos, digamos assim, aquelas personalidades naufragadas, apareciam muitas vezes numa praça ou noutra com uma Bíblia debaixo da mão, discursando para ninguém, discursando para o nada, versículos bíblicos mal aprendidos, aprendidos daquela forma popular, sem sistematização, sem seminário, sem teologia. Mas aquilo era muito significativo. É uma cena, eu imagino, o que um Machado de Assis, o que um Lima Barreto fariam, como é que eles trabalhariam essa cena. Sinal de que até naquele último extrato da população, o extrato mais indigente, mais pobre, menos intelectualmente articulado, essa lição religiosa, bíblica, fundamentalista chegou e inspira aqueles pastores, ou pseudo-pastores, porque, no caso, são pessoas que nitidamente desvinculadas de tudo, que estão ali pregando, falando para o nada. Né? Então, e o pastor convencional das igrejas pentecostais, a gente não pode esquecer que ele é um novo tipo de intelectual. Um intelectual que não só dá uma ética, um modo de vida para os seus seguidores, como também educa, dá um norte moral, valores familiares. Mas esses pastores também, muitas vezes, estão submetidos e integrados a igrejas que têm que ser compreendidas como business, como negócio, que barganham proteção do Estado, que pedem isenção de impostos, que pedem privilégios. Então, nós estamos diante de aspectos complexos da religiosidade popular, particularmente dessa marca evangélica, neopentecostal, nos últimos anos, que demonstram uma extrema confiança em si mesmas e também aspectos problemáticos e manipulatórios, entre os quais os estudiosos citam a perseguição aos cultos de matriz africana, episódios de agressão sectária, e eu me recordo aqui de um episódio que marcou há uns 15, 20 anos, como emblema da agressão sectária, do sectarismo, da religiosidade conflitual. Me recordo do episódio do chute na numa imagem de uma santa católica. E, por último, não menos importante, por último, mais ou menos importante, a apropriação desse sentimento religioso, que tem tantas facetas, a apropriação desse sentimento pela Christian Right, pela direita cristã. Ao mesmo tempo, isso aí acontece, essa vaga crescente, que já responde por 25%, 30%, 35% das pessoas religiosas do país, nós não sabemos ao certo, porque não temos os dados do censo. Ao mesmo tempo, a isso corresponde a ausência daquilo que costumava ser o elemento político, o elemento progressista. As forças democráticas em geral, as esquerdas em particular, os seus partidos tradicionais, os partidos comunistas, socialistas, social-democratas, não estão presentes no território, como um dia estiveram, como em algumas realidades próximas à nossa, um dia estiveram. Não sabemos sequer como chegar, como voltar
a sermos a esquerda, ser de novo um elemento organizador, um elemento presente no cotidiano das massas populares. Não sabemos como isso vai se dar, sabemos que é necessário que se dê. Evidentemente que não se trataria de fazer uma guerra de tipo religioso, de tipo cultural, essas horríveis guerras de cultura. Luiz Sérgio, você tem 3 minutos. 3 minutos. Eu vou fazer. Eu me empolguei aqui e vou fazer o máximo para encaminhar o final. Então, eu diria que não se trata de repropor uma guerra cultural, essas horríveis guerras culturais que andam por aí, mas achar um terreno de encontro, uma presença organizada no território, combinada com a presença virtual, que é uma presença já ineliminável no mundo de hoje, de uma esquerda que propague os valores do moderno liberalismo como um terreno de encontro possível. E esses valores são de fácil entendimento. Nenhum de nós é comunista ateu mais, se é que um dia foi. Nós, como o encontro no terreno do liberalismo moderno, é um encontro em termos de liberdade de culto, de tolerância e, mais do que de tolerância, de aceitação do outro. É o terreno que valoriza o Estado laico, é o terreno que fala em pluralismo irredutível e que, portanto, interessa a todos os religiosos e não religiosos. Isso aí é um horizonte de luta possível. E um outro ponto, que as pessoas que não têm religião, ou que não se importam tanto com ela, ou que vão se atirar em campo, em terreno, sem valores religiosos, devem lembrar é que, muitas vezes, os valores religiosos ajudam este progressismo, ajudam esse liberalismo avançado que a gente defende e propugna. Basta lembrar Martin Luther King, nos Estados Unidos, que era presbiteriano. Basta lembrar o Vaticano II e a pregação do ecumenismo. Basta lembrar o diálogo, na época se falava muito, inclusive no Brasil, entre cristãos e marxistas. Basta lembrar a Igreja Católica nos tempos de Dom Paulo Evaristo Arnes e de Dom Eugênio Sados. Portanto, a presença das forças democráticas e de esquerda no campo, no terreno, não precisa se dar em confronto com os valores morais hoje muito retrógrados que estão difundidos, mas deve achar um terreno comum de encontro, não é? que seja benéfico para todos e benéfico principalmente para a democracia brasileira. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O Instituto tem suas diretrizes voltadas à compreensão de fenômenos estruturais da política, da economia e da sociedade, para sobre eles atuar com propostas voltadas à superação das desigualdades sociais, da modernização do Estado e da competitividade da economia. Somos uma organização sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para darmos continuidade às nossas ações, que vão muito além dos ciclos eleitorais e das paixões da radicalização político-ideológicas. É simples fazer parte desse nosso esforço. Acima, na parte superior desse vídeo, está o nosso Pix. Se você deseja, além de ser um apoiador, integrar-se ao nosso time de voluntários, nos escreva que nós entraremos em contato. Para nos conhecer melhor, vá em nosso site e encontre nossos membros do Conselho Consultivo, do Conselho Gestor, nossa missão e valores estratégicos. Um forte abraço e até lá!